Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Vamos meditar nessa passagem bíblica. Salmo de número 139. Eu estava meditando nesse salmo por esses dias, meditando nesse texto, me estudando, e o Espírito Santo me abriu uma porta de uma palavra dentro desse texto que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. Está a partir do verso de número 7. Vamos ler do 7 até o 10 somente. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizeres no chão a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista Davi, ele está explanando aqui a grandeza de Deus, tamanho de Deus. Claro que Deus ele não é um ser. Deus ele é, eu expliquei para os irmãos aqui, acho que umas 2 terças-feiras atrás, que Deus não existe, não é? Deus ele é. Deus é tudo, irmãos. A gente não pode colocar Deus em uma forma, mas ele toma a forma, não é? E os profetas, salmistas, quando iam descrever a Deus, por exemplo, o profeta Isaías disse que ele pega as águas como concha das suas mãos, não é? Teve um outro profeta que diz que a terra é estrada para os seus pés. Também diz a Bíblia Sagrada que ele conta as areias do mar, que ele sabe o nome de todas as estrelas. Para vocês saberem o tamanho do nosso Deus. E o salmista Davi, quando ele peca, ele vai escrever 2 salmos. São os primeiros salmos que Davi escreve depois do pecado. Segundo os historiadores, o primeiro é o 51. Grave isso daí. E o segundo foi o 139, que ele ficou chocado. Ele só tinha tido contato até então com o profeta Samuel. Davi não tinha tido contato mais com o profeta. Ele tem contato com o profeta, irmão Márcio, chamado Natan. Aí o Natan vem, se apresenta na presença dele, na sala real dele, conta a história de 2 homens, um que tinha muitas ovelhas e outro que tinha uma só. Um tinha um rebanho enorme, outro tinha um rebanho só. E ele fala que esse que tinha um rebanho enorme, ele foi lá e fez um banquete, uma festa com a ovelhinha única que aquele homem tinha. Aí o Davi falou: não, esse homem é digno de morte. Traz esse homem aqui, eu quero julgar ele. Aí o profeta Natan: ô Davi, esse homem, meu rei, esse homem é isso. Aí ele vai escrever esse salmo: para onde irei eu? Onde eu for, o Senhor está. Não há como me esconder de ti. Às vezes, irmãos, isso é um paradoxo. Tendo uma situação ruim como o pecado, Deus talvez permita para algumas pessoas reconhecer o tamanho de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Então, uma vez estava pensando sobre isso, porque Davi estava na sacada, ele veio Betseba, os soldados lutando na guerra. E por que esse homem que foi segundo o coração de Deus pecou? Aí Deus falou assim: eu desço de novo, eu li o texto, Emanuel. Aí o Espírito Santo falou: é aqui. Eu falei: é aqui. É onde muitos de nós erramos. Um lugar, irmãos, tem uma palavra até conhecida, chamada zona de conforto, onde muitos de nós caímos. Os soldados, diz o texto, que eles estavam lá, e Davi estava onde? Na sacada do palácio. Davi era, sabe aquele crente, 50 anos de Assembleia de Deus, de carteirinha? Agora é só esperar Jesus voltar, está tudo bem, né? Ficar tudo tranquilo, dinheiro na conta, maravilha. Talvez a queda do gigante,
as experiências da adolescência com o urso, com o leão, a chamada na casa do pai, um óleo sobre a cabeça, vindo das mãos do profeta Samuel, não foram suficientes para Davi conhecer o tamanho do Deus que ele servia. Quando ele se viu sem a presença desse Deus, aí ele conseguiu imaginar, ou mensurar, porque ele tinha na mão o palácio, ele tinha na mão as vestes reais, ele tinha as concubinas, tinha o exército, tinha o tesouro, tinha tudo. Mas o que faltou para ele, no Salmo 51 ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Aí no Salmo 139, versículo 7 em diante, ele vai dizer: para onde irei eu do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Ou não está, irmão? Se eu fizer no Sheol, o que é o Sheol? Para os hebreus, né, o povo de Israel, o Sheol é o que nós chamamos hoje de lugar de tormento, não é? Que um dia será, ou será inaugurado dentro do que foi o Sheol, onde é o lugar de tormento, o inferno. É isso que ele está dizendo. Um lugar de perturbação, para aqueles que morrem sem ti vão. Se eu for até lá também o Senhor estás, não é? Se subir ao céu, volta no 8, por favor. Se subir ao céu, ele está. Se fizer no sol, a minha cama, e se ali estás também. Ao 9. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Diga comigo assim: Deus está em todos os lugares. Quem é que crê que Deus está em todos os lugares? Eu não vou me alongar muito sobre a introdução do Salmo 139. É muito linda e rica isso aqui. Mas eu gostaria de trazer um ensino para os irmãos hoje sobre, não vai dar tempo de falar, eu tenho 10 aqui, mas pelo menos 5. 5 lugares que Deus nunca foi. O salmista está dizendo que Deus está em todo lugar ou em toda parte. Mas biblicamente, nós também aprendemos que há lugares que Deus não vai. Diga para o seu irmão assim: tem lugar que Deus não vai. Primeiro lugar que Deus não vai. Quem quer saber, diga amém. Amém. Até quem estiver conversando e quiser saber, eu vou dizer. O lugar que Deus não vai, ou nunca foi, e nunca irá, é em um lugar para perder uma batalha. Deixa eu repetir isso aqui. Deus nunca foi em um lugar e pisou naquele lugar e contemplou ou avistou uma batalha perdida. Se Deus chegou, independente do tamanho da guerra, ela será vencida pela autoridade do nome de Jesus. Deixa eu repetir isso aqui. O salmista está dizendo que Deus está em todos os lugares. Estou dizendo para vocês que há entre 10 lugares que eu separei aqui que Deus não vai, porque Deus nunca foi e nunca irá. E o primeiro é: Deus nunca irá em um lugar que ele vai experimentar o sabor de uma derrota, de uma guerra. Se ele entra na guerra, é para vencer essa guerra. Ele é macho, aleluia. Eu já vou continuar aqui a pregação, o ensino dos irmãos. Mas hoje a gente vai ser mais didático, é muito de ensino. Então os irmãos vão tendo paciência comigo, mas vai comendo. Eu anotei aqui, livro Heróis da Fé. Quem lê ele vai ser muito alimentado e enriquecido. Eu tenho os 3 volumes em casa. O pastor Donald Berg, ou também conhecido como Nathan Berg, que era o codinome dele sueco, ele foi enviado pelo seu primo Daniel Berg para o estado do Alagoas.
década era final da década de 30 para a década de 40. Estourava no mundo a Segunda Guerra Mundial. E ele veio da Europa para o Brasil, convite do seu primo. E quando ele chegou no Brasil, ele, um estudioso da Bíblia Sagrada, ele provara ou conhecera os resquícios, melhor dizendo, dos focos de incêndio que John Wesley tinha acendido pelo avivamento na Grã-Bretanha no século XVII. Mas ele não era ainda batizado com o Espírito Santo. No primeiro culto que ele participa com Daniel Berg no navio, ele fala: eles não estão falando português, não estão falando espanhol, nem tupi-guarani, nem latim. Essa língua eu já li sobre ela, já fiquei sabendo sobre ela. Ela está em Atos dos Apóstolos, e foi o que o nosso patriarca John Wesley pregava na Inglaterra no século XVII. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eles estão falando uma língua do céu. E ele pediu para Deus aquelas línguas. Uma das irmãs que estava no culto, porque isso tinha muito na Assembleia de Deus Primitiva, pastor Daniel, Deus revelou para ela e ela começou a falar em línguas. Quando ela começou a falar em línguas, Deus levantou uma outra irmã e interpretou as línguas dela e falou: eu te selo hoje com o meu Espírito. E batizou aquele homem com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, Daniel Berg estava orando para um obreiro para o estado de Alagoas. Já tem um obreiro, é ele. Da Suécia para Belém do Pará, Belém do Pará desceu para Alagoas. Quando ele chega em Alagoas, ainda tinha não vou falar uma gangue, um grupo, melhor dizendo, chamado de cangaceiros, né? Que eram amigos dos padres e da Igreja Católica e inimigos dos protestantes. Entretanto, ele, apesar das perseguições que ele tinha, tanto dos cangaceiros quanto dos inúmeros idólatras que tinha no estado do Alagoas, ele começou a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Um dia ele foi pego na praça e ele tomou uma surra de 1 hora, segundo o livro Heróis da Fé. Chutes, pontapé. Ele só não ficou desacordado, mas ficou imóvel na praça. E ele pensou com ele, não sei se em sueco ou na língua do céu, mas ele pensou com ele: eu vou embora daqui. Isso aqui não é para mim. Apanhar porque eu estou pregando o Evangelho. Aí lembrou do texto do Senhor Jesus: por causa do meu nome vocês vão ser odiados, perseguidos. Diz a história que ele continuou a pregar o Evangelho naquele lugar. E quando ele começou a pregar o Evangelho novamente, o Espírito Santo falou no coração dele assim: nessa peleja, não é você que vai pelejar. E sai quieto e veja o livramento que eu vou te dar nesse lugar. Aí ele ficou corajoso. Ele falou: peraí, até hoje eu estava só eu e a minha mala aqui nesse estado, mas eu agora ganhei reforço. E o reforço que eu ganhei é de alguém que não perde batalha. Para concluir, para você saber que Deus é um Deus que ele nunca foi uma batalha, ele saboreou a derrota. Lá no estado do Alagoas ele foi socorrer um missionário sueco. E o missionário sueco recebeu essa palavra, recebeu o Espírito Santo, ficou cheio, pregou, voltou a apanhar de novo, perseguido, se escondia, se desescondia, pregava, ia para o interior, voltava, até o dia que ele falou: eu acho que aquele negócio foi da minha cabeça, foi emoção. Eu vou voltar para Belém do Pará, dar um abraço do meu primo Daniel Berg, pegar um navio, vou voltar para a Suécia. Isso não é para mim. Com lágrimas nos olhos, ele tirou o sapato, a botina, e ele caminhava na orla da praia de Pajuçara, no estado do Alagoas. De repente ele sentou em uma aquelas ondulações que tinham na areia, sentou e ficou avistando o mar. E quando ele começou a olhar o mar, ele começou a sentir a presença de Deus, porque ele começou a lembrar de quem criara aquele mar. E nisso que ele começou a sentir a presença de Deus, ele começou a chorar
chorar e ia falar em língua estranha. Chorar e língua estranha. Chorar e língua estranha. Língua estranha e chorar. Chorar e língua estranha. Língua estranha e chorar. Quando ele está tomado por Deus na hora da praia, uma jangada se aproxima de um pescador, analfabeto, não sabia ler, não tinha vernáculo, mal falava a língua nativa, o nosso português, mas ele conhecia o idioma do céu. E quando o missionário estava falando em língua estranha, Deus toma um pescador da jangada e ele vem marchando em língua estranha. E o missionário falando em língua estranha. E ele falando em língua estranha. E o missionário falando em língua estranha. E ele se aproximando e falando em língua estranha. Até que ele chegou até perto do missionário. Colocou a mão na cabeça, falou em língua estranha. E encerrou aquele mistério ali. O missionário volta para a cidade. Começa ali a construção do templo. Em um ano tinha mais de 300 crentes dentro da congregação. Missionário, ele um dia chamou o missionário e falou, o missionário já falava português, ele conversando com o seu obreiro, ele falou: pastor, me fala uma coisa aqui, missionário velho, eu preciso tirar uma dúvida. Lembra aquele dia na praia que nós nos encontramos? Foi uma coisa gostosa, o senhor era recém-chegado em Maceió e a gente falou em língua estranha, que mistério foi aquele? Aí o pastor contou para ele: naquele dia eu estava com a mala preparada para voltar para a Suécia. Mas você desceu da jangada falando em sueco, e na língua sueca você dizia: eu cheguei na batalha, eu cheguei na batalha, eu cheguei na batalha, eu cheguei na batalha. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus Cristo? Deus é um Deus que não perde batalha. Eu vou repetir isso aqui até para quem está dormindo. Deus é um Deus que não perde batalha. Se precisar usar alguém até que não sabe o dialeto estrangeiro, ele vai usar, porque ele não perde batalha. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus Cristo? Em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Põe para mim, por favor. A Bíblia fala que Deus é chamado de homem de guerra. Vamos ler isso, irmão? Êxodo capítulo 15 e versículo 3. Põe para mim, por favor, aí. Êxodo capítulo 15, versículo de número 3, por favor. Diga comigo assim: Deus nunca foi a uma guerra para perdê-la. O Senhor é varão. O Senhor é varão do que, irmãos? De guerra. O Senhor é o seu nome. Napoleão Bonaparte conquistou a Europa. Quando chegou na Rússia, perdeu a guerra. Hitler levantou o exército nazista, conquistou a Europa, o Oriente Médio, matou mais de 10 milhões de judeus, estava com navios apontados para a América, porque ele ia fazer a raça pura, ia conquistar a América, a América do Sul e o mundo, mas perdeu a guerra. Mussolini perdeu a guerra. Fidel Castro não fez da América do Sul um palco político ou um estado de guerra. Ele também perdeu a guerra, morreu recentemente, perdeu a guerra. Os grandes homens levantados em nações, ditadores, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, todos eles que causaram pânico na humanidade, perderam a guerra. General Tito voltou para Roma, depois de destruir Jerusalém, perdeu a guerra para os bárbaros. Mas eu conheço um Deus que entra ano, sai ano, milênio, séculos e sai séculos. Ele é varão de guerra e não perde guerra. Quem pode levantar a mão e dar a melhor glória que você tem para esse Deus? Ele não perde guerra. Aleluia! Ele é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Se você entrou em guerra aqui nessa noite, eu tenho uma notícia de Deus para você. Você parece que não está aí para receber, mas vou dizer: Jesus acabou de entrar na sua guerra. E eu não conheço uma guerra que ele entrou para perder. Se ele entrou, o varão de guerra, o Senhor é o seu nome, vai dar vitória nessa guerra. Quem crê? Glorifica Jesus. Êxodo capítulo 14, olheiros, olha para cá, irmão, olha aqui, Êxodo 14, a partir do versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia: o povo estava fugindo de uma era ditatorial do Egito, eram escravos.
E o Egito vem contra eles, com cavalos, carros, seu rei, o monarca principal da época, Faraó, o rei dos reis da época, e declarou guerra contra o povo de Deus, e a ordem era: vamos destruí-los na margem do Mar Vermelho. Mas Deus, diga comigo assim, Deus chegou na guerra. E olha o que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, porém, disse ao povo: não temas, porque Deus disse para Moisés: diga isso ao povo, não temas, e sai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aleluia. O Senhor, aquele que entra na guerra e é para vencer, pelejará por vós, e vós calareis. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Diga comigo assim: Deus, se entra na guerra, é para vencer. Quem pode glorificar a Jesus? Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus, ele venceu a guerra contra o inferno. Você parece que não está aí, irmão? Diga assim: Jesus. Diga: Jesus, ele venceu a maior de todas as guerras. Diga assim: ele venceu o inferno. Então eu não conheço um Deus, irmãos, e esse é o meu Deus, que ele entrou numa guerra um dia para perder. Não. Há muitos lugares que Deus foi, e como o salmista disse no Salmo 39, melhor dizendo, ele está em todos esses lugares. Mas à luz da Bíblia e sobre o plano pré-ordenado de Deus e espiritual, alguns lugares Deus nunca foi. E um desses lugares é uma guerra que ele saboreou o gosto da derrota. Deus sempre obteve vitória. Jesus obteve vitória sobre o inferno. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 até o 57. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 até o 57. Onde está a morte, o quê? Teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar vocês de mão levantada no minuto, se você crê que Deus está entrando na minha e na sua guerra hoje e nos dando vitória. Você não tinha cunho nem capacidade de vencer esta batalha, mas o Deus que vence batalha entra hoje na tua batalha e nos dá vitória em Cristo Jesus. Quem pode glorificar a Ele? Segundo lugar que Deus nunca foi, quem quer saber, diga amém. Você parece que não quer saber, irmão? Deus nunca foi ao campo da surpresa. Pergunta por quê? Porque Deus nunca foi e nunca será surpreendido. Diga comigo assim: Deus nunca será surpreendido. Quantos de nós já fomos surpreendidos por um amigo, por um parente, por um obreiro, por um membro, por uma luta, uma dificuldade, um percalço? Mas Deus nunca conheceu o imprevisto. Imprevisto não existe para Deus. Por quê? Porque Ele é Deus de já. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem. Se o imprevisto estava no ontem, Ele está lá. Ele é o mesmo hoje. Se o imprevisto vai aparecer hoje, Ele já está. Ele é o mesmo eternamente. Se o imprevisto vier amanhã, semana que vem, o ano que vem, saiba que Deus já está lá te dando a vitória. Se eu fosse você, levantava a mão para dar glória para Jesus. Diga comigo assim: Deus não conhece o campo do imprevisto. Olha o que diz Isaías capítulo 45, verso 2. Vamos ler? Isaías 45, 2. Por favor. Eu irei adiante
você aqui. Alguém aqui sabe o que vai acontecer meia-noite? Irmão, talvez Jesus até venha meia-noite e você não sabe. Agora é que horas? Agora são 20h51. Alguém sabe o que vai acontecer 9h30, 9h45? Não, a gente não sabe. Pode ser que aconteça algum imprevisto, sim ou não? Aconteça algum imprevisto. Agora eu quero ver o imprevisto surpreender esse Deus. Porque ele está dizendo assim, só esse Deus tem essa capacidade. Eu irei, então eu estou aqui, plano físico, presente, atual. E Deus, pastor Jair? Deus já está lá. Olha para duas pessoas e fala assim, você está aqui, mas Deus já está lá trabalhando. Fala para ele. Se você puder, diga assim, você está aqui, mas Deus já está trabalhando ao teu favor lá. Fala para ele, por favor. Quem pode glorificar a Jesus? Aí Deus, você está aqui, não sabe o que está na sua frente. Mas o que ele está fazendo? Porque se ele nos surpreende até o imprevisto, irmãos. Eu irei adiante, endireitarei os caminhos, todos quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de quem pode levantar a mão e dar a melhor glória que você tem. Diga comigo assim, Deus nunca foi e nunca será surpreendido. Diga assim, sabe por quê? Você não parece que está aí, irmão. Diga, sabe por quê? Fala assim, porque ele conhece todas as coisas. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Vamos ler isso aqui? Isaías 46, 9 e 10. Anota isso que é relíquia, irmãos. É pão quente para o seu coração. Diz assim, lembrai-vos das coisas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Antes de Dagon eu sou, antes de Amon eu sou, antes de Moloque eu sou, antes de Sina eu sou, antes de Juazeiro do Norte eu sou, antes de Maomé eu sou, antes de Santo Antônio Casamenteiro eu sou, antes de todas as coisas eu sou. Eu sou. Quem pode glorificar a Jesus? Então Deus nunca vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque o imprevisto pode ser que um passado seja levantado à tona. O imprevisto do passado veio e me alcançou. Mas se Deus estiver na sua vida, Ele está antes de todas as coisas. É uma Então se amanhã vai ter um imprevisto, não sei, um assalto, uma treva, uma morte, alguma coisa, um ente querido, não sabemos, uma enfermidade, Deus está falando para o Parque Figueira, para você que está aqui nessa noite, Deus está falando ao Parque Figueira Grande aqui hoje, que o amanhã seu e meu já está na mão dele, e o imprevisto não nos alcançará. Quem pode dar glória para Jesus? Diga comigo assim, ele não é pego por imprevistos. Você parece que não está aí, irmão. Diga assim, ele não é pego por imprevistos, porque ele acha saídas em meio às dificuldades. Vamos ler o Salmo 37 e o verso de número 3. É um texto muito conhecido dos irmãos. Vamos ler os passos do homem. O homem, não é esse nome, meu filho, é 37, Salmo 37, verso de número 23, vem para mim, por favor. Isso, 23. Olha lá, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu. Sabe o que eu entendo desse salmo aqui? A gente lê muito em aniversário, mas a gente não para para meditar. Isso aqui é uma saída de guerra. Isso aqui é uma resposta em meio à luta. Só que o cenário pode estar pegando fogo. Mas eu entendo que o salmista está dizendo o seguinte: se você está na presença de Deus, e é Ele que está guiando os seus passos, pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e o Senhor vai confirmando os
passo, vai confirmando, vai confirmando, vai confirmando, vai confirmando. E diz a Bíblia da parte B, e ele deleita-se, oh glória a Deus. Quem crê que no meio da tribulação Deus vai guiar o teu passo e ainda vai ter descanso, levanta a mão e glorifica Jesus. Deleita-se no seu caminho, oh glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 13, põe para mim por favor, 1 Coríntios 10 e 13. Glória a Deus. 1 Coríntios 10 e o versículo de número 13. Achou, meu filho? Pronto. Não veio sobre vós tentação, senão, mas fiel é Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Mas fiel é Deus. Mas fiel é Deus. Sabe por que você não tem um glória melhor? Porque eu li a parte A e você às vezes demora para pegar versículo, pegar a revelação, não lê a Bíblia pelo Espírito e às vezes fica bolhando. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Não veio sobre vós tentação, senão. Paulo está dizendo, foi o próprio inimigo, foi o adversário. Isso é batalha espiritual. Não foi o teu irmão que veio contra você, foi batalha espiritual. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Quem pode glorificar a Jesus Cristo? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem crê que não baixe a mão, quem crê que Deus vai lhe dar escape em meio à guerra, levanta a mão e dá a melhor glória que você tem, porque tem escape em meio à guerra. Para crente aqui nessa noite, recebe escape, recebe livramento, recebe direção. Eu vou profetizar aqui um minuto, na minha direita, na minha esquerda, na nave da igreja, no altar. Deus vai me dar direção, escape. Quem crê, glorifique a Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que ele não é surpreendido. Aleluia. Por que, pastor Jair? Você vai me ajudar. Dá um abraço caloroso na pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: Deus nunca vai ser surpreendido. Fala para ele. Fala para ele assim: sabe por quê? Porque ele sempre tem um escape para mim e para você. Fala para ele. Aproveita e diga para ele assim: ó, Deus está lhe dando um escape agora. Diga para ele. Quem quer que está descendo escape aqui nessa noite? Quem quer que está descendo uma virtude de escape aqui hoje? Levanta a mão e glorifica Jesus Cristo. Está descendo escape. Deus nos dá escape. Aleluia. Em terceiro lugar, diga comigo assim: Deus nunca foi. Não, diga, irmão, Deus nunca foi a injustiça. Ou melhor isso, diga assim: Deus nunca foi ao caminho da injustiça. Quem já viu Deus no caminho da injustiça? Não. Diz a Bíblia que além de ser santo, Ele é justo. Ele é justo e Ele é santo. Ele é santo e Ele é justo. Eu vos livrarei com a destra da minha justiça. Quem crê e glorifica esse Deus que é justo? Deus nunca foi ao caminho da injustiça. Talvez muitos de nós entramos por esse caminho, mas eu nunca vi Deus nesse caminho. O salmista está dizendo: o Senhor está em todos os lugares, mas Deus não está no caminho da injustiça. Deixa eu dizer algo para você aqui. Se alguém está sendo injusto com você, descansa o seu coração. Por que, pastor Jair? Porque o que é justo, o que é reto, o que é perfeito, vai descer nessa injustiça e vai me dar escape lá. Oh, aleluia! Quem é que pode glorificar Jesus por isso? Diga assim: porque Deus, Ele julga com justiça. Deus julga com justiça ou não julga, irmão? Quantos de nós aqui já julgamos por injustiça? Claro que já, irmãos. É como de ensino, vamos meditar. Talvez você já julgou o seu pastor, já julgou o irmão do teu lado, já julgou o seu marido, já julgou a sua esposa, já julgou tanta gente, não é? E às vezes você julga. Tem um livro que eu li, que é muito bonito esse livro. Um pai muito espancador chegou um dia em casa e se ele chegasse em casa e os filhos estivessem todos sentados na sala,
ele pegava a cinta e batia nos meninos. É um livro muito bom, depois eu indico para os irmãos. E esse homem ele foi convertido depois, se tornou um obreiro. Ele conta isso, muito bruto, muito violento, batia nas crianças. Ele tinha, se não me falha a memória, 7 filhos. E ele senta os meninos, conta, está faltando um. Quando está faltando um, ele já tira a cinta e fala: cadê o fulano? Quando ele chegar, e outra, ninguém vai comer quando ele não chegar. Aí apanhar, depois que ele tomar surra, a gente vai todo mundo comer. Fulano, cadê seu irmão? Não sei, pai, cadê seu irmão? Não sei. Mulher, cadê o filho? Não sei. Eu não sei dele. Uma semana antes, ele estava conversando com a esposa no quarto, que a hipoteca da casa ia vencer, e ele precisava de um valor para poder pagar aquela hipoteca da casa, senão iam tomar a casa dele. E o menino estava na ponta do quarto escutando. Ele vindo da escola, ele está passando em frente a um Walmart, não sei se um grande supermercado dos Estados Unidos, e ele vê que ali está precisando de garotos para trabalhar, ajudando no estacionamento. E ele viu que o horário era após ele sair da escola. Ele falou: se eu trabalhar aqui, eu consigo levantar o dinheiro para ajudar o meu pai. Isso na mente infantil e simples dele. Aí ele foi trabalhar, só que esqueceu de avisar a mãe e o pai que estava trabalhando. Quando ele chega em casa com as mãos calejadas, cansado do trabalho, aí o pai: onde você estava? Não esperou nem o menino se explicar, já tirou a cinta. Quando ele foi bater no menino, caiu um punhadinho de dinheiro no chão. Aí ele viu aquele punhadinho de dinheiro. Além de chegar tarde em casa, da satisfação, ainda você está roubando por aí. O menino com lágrimas nos olhos, de cabeça baixa. A mãe falou: deixa ele falar onde ele estava. Eu conheço meus filhos, ele não é ladrão. Ele olhou para o pai com lágrimas nos olhos, pegou o dinheirinho dele, colocou na mão do pai. Ele falou: pai, esse dinheiro é que eu vi o senhor conversando com a mãe que precisa pagar a casa. E contou a história do trabalho. Eu estou trabalhando para ajudar a pagar as contas em casa. Naquele dia, irmãos, aquele pai bruto, aquele pai que era ignorante com os filhos, se desarmou, começou a chorar, abraçou o filho. Só que aquela mãe já era salva, ela estava orando para Jesus salvar aquele marido. Aleluia! E aquela atitude daquele menino foi um dos carros-chefes ou pioneiros para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. E no livro ele coloca assim: nunca julgue alguém sem justiça ou sem conhecimento de causa. Assim é o nosso Deus. Alguém pode nos taxar, nos colocar, até querer nos agredir, mas Deus nos julga com justiça. Deus sabe onde você foi, aonde você vai e o que tens feito. Quem crê que Deus vai me julgar com justiça, levanta a tua mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmo 89, verso 14, para encerrar. Leia comigo, por favor. Salmo 89, verso de número 14. Vamos ler esse salmo. Glória a Deus. Justiça e juízo são a base do teu misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Irmãos, tem um evangelho por aí dizendo que Deus é amor, e Ele é amor. Mas vocês percebam que poucos estão pregando sobre o Deus justo, o Deus que é justiça, o Deus que age corretamente. Uma outra coisa que Deus, Ele não tolera dentro da sua justiça. Diga comigo assim: o pecado. Deus não tolera a mentira. Deus não tolera, irmãos, a falsidade. Deus não tolera a soberba. Deus não tolera a exaltação humana. Deus não tolera a blasfêmia contra o teu nome. Todos esses artefatos ou ações humanas que têm ocorrido nesses últimos dias, poucos estão pregando contra. Mas eu tenho algo para dizer para o espírito da mentira nessa noite, para o espírito do pecado nessa noite, para o espírito da soberba, da exaltação, da mentira, da cólera, da desunião. Você faça a sua mala e bata em retirada em nome de Jesus, porque o Deus que é justo desceu em Padre Figueira Grande nessa noite para livrar-nos. Quem crê, levanta a tua mão e glorifica Jesus Cristo. Diga comigo assim: Deus nunca foi pelo caminho da injustiça.
pensar. Diga assim: Deus nunca foi ao caminho da injustiça. Diga comigo assim: Deus nunca foi. Você parece que não está aí, irmão, para me concluir. Vai ficar faltando 6, eu termino outro dia. Só mais um. Diga comigo assim: Deus nunca foi ao caminho da frieza espiritual. Aonde Deus chega, irmãos, algo acontece. Você quer saber se uma casa tem Deus? Aquela casa não tem frieza espiritual. Eu nunca vi Deus em uma igreja fria. Eu nunca vi Deus em uma mensagem fria. A mensagem pode ter teologia, a mensagem pode ter conhecimento humano, a mensagem pode ter conhecimento extra-bíblico, a mensagem pode ter hermenêutica, exegese, profundidade, teologia, mas se não tiver Deus, ela não salva o pecador. Deus, quando se faz presente, a frieza espiritual tem que ir embora. Eu conversava com um pastor recentemente, deixa eu fechar aqui o iPad, olha para cá. Conversava com um pastor recentemente, que ele foi pregar na Holanda. E esse pastor, eu vou dizer quem é esse pastor, o filho do nosso pastor José Prado Veiga, o Renan Veiga, não o Renan, que está na Irlanda. Ele foi pregar na Holanda. E quando ele chegou na Holanda, irmãos, os lugares onde Moody pregou, onde Wesley pregou, que eram palcos de grande avivamento, hoje são boates, que as mulheres ficam nas vitrines vendendo seus corpos. Pasmem, é exatamente isso que acontece em igrejas que foram palcos da glória de Deus. Hoje são boates, são cassinos, são lugares de promiscuidade. Poucas igrejas naquele país pregam o Evangelho, e o Evangelho genuíno, e o Evangelho cristocêntrico, porque a frieza espiritual chegou até aquele lugar. O Ministério da Belém, no ano de 2019, antes da pandemia, começou com instrumentalidade do Espírito Santo. Uma campanha na Holanda, na Irlanda, na Bélgica e também até meados da França e divisa com a Suíça. Uma campanha de evangelização e de avivamento. E a oração dos nossos missionários era que Deus retorne para a Europa. Que Deus retorne para a Europa. Porque a Europa está debaixo de frieza espiritual. Que Deus retorne para a Europa. Quando foi no ano de 2024 agora, passaram a pandemia. Pós-pandemia, 2 anos ou 3 anos, melhor dizendo, após a pandemia, 2024, batismo no tanque de Zurich, na Suíça, mais de 900 pessoas, é para você ter dado glória a Deus, dentre irlandeses, holandeses, suíços e franceses, desceram as águas batismais, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mais de 100 já foram batizados com o Espírito Santo. E a oração das igrejas está sendo que Deus retorne à Europa e que a frieza espiritual vai embora. Que Deus retorne à Europa e que a frieza espiritual vai embora. Quem agradece a Deus por estar em nosso meio, por levanta a mão, irmão, por você falar em língua, por você profetizar, sentir a presença de Deus, é porque Deus não conhece o caminho da frieza espiritual. Hoje Ele aquece a tua casa, hoje Ele aquece o teu ministério, hoje Ele aquece a tua vida. Deus aquece a igreja de Parque Figueira Grande com a tua presença, e o espírito da frieza espiritual vai embora, porque aqui tem a presença de Deus, tem presença de Deus no sítio de oração. Eu vou profetizar, tem presença de Deus nas irmãs, nas crianças, tem presença de Deus na festa dos varões, tem presença de Deus nos casamentos. Não vai haver frieza espiritual, porque tem presença de Deus, tem presença de Deus para adolescentes, tem presença de Deus na escola bíblica dominical, tem a presença de Deus, e a frieza espiritual está repreendida na autoridade que há no nome de Jesus. Levanta a tua mão se você tem um coração não frio, mas aquecido pelo Espírito, e dá a melhor glória que você tem. Quem pode adorar Jesus? 1 minuto de glória a Deus. Quem é aquecido pela presença
Santo. Que tudo frio que é, você que está gelado, que sente oração de Deus, não é nada disso não, é você que está sem Deus, mas hoje a presença dele está em nosso meio, e ele enche os nossos corações. Quem pode adorar Jesus Cristo? Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. Tinha muita coisa ainda para pregar, para falar, mas que Deus abençoe os irmãos. Outro dia eu volto nesse tema. Falta 6 lugares que Deus nunca foi. Quem quer ouvir, nos diga amém. Deus tem mais 6 lugares, irmãos. Biblicamente, eu provo para os irmãos que Deus nunca foi, nunca irá. Eu vou um outro dia falar isso aqui para os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe, possa preparar um dia para estarmos terminando esse assunto. Como o irmão Léo já nos informou.